Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Preparados para uma história daquelas que a gente pensa? Será que isso é verdade? Pois é, a vida real muitas vezes supera a ficção. E o que vou contar hoje é a prova disso. Peguem a pipoca, se arreitem aí, porque a reviravolta que vocês vão testemunhar é de tirar o fôlego. Imagine a cena. Você, jovem, cheio de sonhos, com um currículo feito com tanto carinho, apresenta-o para a oportunidade que parecia ser o ponto de virada na sua carreira. E então, vem a humilhação. Não uma crítica construtiva, não um não gentil, mas uma zombaria cruel. Vai engraxar sapatos, disse ela, com um sorriso de escárnio, jogando meu currículo de volta, como se fosse lixo. A mulher rica, de nariz empinado, fez questão de deixar claro o quão insignificante eu era para ela, naquele momento. Aquela frase ecoou na minha cabeça por dias, semanas, meses. A dor da humilhação, a sensação de ser pequeno e insignificante, é algo que a gente não esquece fácil. E sinceramente, naquele dia, jurei para mim mesmo que um dia eu provaria meu valor. Mas a história não para por aí. A vida tem seus próprios roteiros, e acreditem, ela adora um bom plot twist. Anos se passaram, muito trabalho duro, muitas portas se fecharam e outras se abriram. Eu me dediquei, estudei, me reinventei. As portas que aquela mulher rica me mandou engraxar me levaram a caminhos inesperados, onde encontrei meu verdadeiro propósito. E mais importante, meu verdadeiro valor. Construí minha carreira, fundei minha própria empresa, conquistei meu espaço, e sim, alcancei um patamar que jamais imaginei ser possível, quando fui humilhado. E então, o destino, com seu senso de humor peculiar, armou o reencontro. Um dia, recebi uma série de currículos para a vaga de babá dos meus filhos. Sim, meus filhos. A minha maior alegria. O centro da minha vida. E entre os nomes, um me chamou a atenção. Não pelo nome em si, mas pela foto. Era ela, a mesma mulher. Aquela que um dia me mandou engraxar sapatos. Fiquei em choque. O mundo realmente dá voltas, não é mesmo? Minha primeira reação foi de incredulidade, seguida por uma pontinha de satisfação. Acontece que a vida daquela mulher, antes tão glamourosa, havia tomado um rumo diferente. As fortunas se esvaíram, as aparências caíram, e ela se viu na necessidade de procurar emprego. E a vaga, justamente para ser babá dos meus filhos. A ironia era palpável, quase inacreditável. Confesso que um filme passou na minha cabeça, a cena da humilhação se repetindo vívida. O que eu faria? Seria eu a pessoa que ela foi comigo? Oportunidade perfeita para dar o troco, certo? Mas eu aprendi que a verdadeira vitória não está em rebaixar o outro, mas em se elevar. A entrevista foi marcada, meu coração estava um misto de nervosismo e expectativa. Eu me preparei não para uma revanche, mas para um encontro com o passado, com a pessoa que, sem saber, me impulsionou a ser quem eu sou hoje. Quando ela entrou na sala, a expressão em seu rosto era de cansaço, talvez um pouco de vergonha. Ela não me reconheceu de imediato, e eu me mantive calmo, profissional. Começamos a conversar sobre suas qualificações, sua experiência. Ela falava com uma voz baixa, diferente daquela altivez que eu lembrava. Em certo momento da conversa, revelei quem eu era. A ficha caiu em seus olhos. A surpresa, o choque, o constrangimento. Vi a cor sumir do seu rosto. Ela ficou sem palavras. As lembranças daquele dia, da zombaria, da frase cruel, vieram à tona para nós dois. O silêncio na sala era pesado. Eu podia sentir a tensão, a vergonha dela, mas ao invés de usar aquele momento para humilhá-la, como ela fez comigo, eu escolhi um caminho diferente. Eu contei a ela que a atitude dela, por mais dolorosa que tenha sido, me deu a força para lutar, para provar que ela estava errada. Eu mostrei que, ao invés de me destruir, ela me impulsionou. E aqui entra mais um detalhe chocante dessa história. Não é só sobre essa mulher. Lembra daquela fase em que fui demitido injustamente? Salvar uma vida deveria ser um ato de heroísmo, não o motivo de uma demissão. Pois é,
Eu fui demitido por um chefe que considerava a minha ação de ajudar uma pessoa em apuros uma distração ou quebra de protocolo. A crueldade dele foi exposta de uma maneira que ele jamais esperava. No momento da minha demissão, o que ele não sabia é que havia uma testemunha sentada bem ao lado dele que gravou tudo. A prepotência, a falta de empatia, a frieza de uma demissão por um ato de bondade. Aquela gravação se tornou a prova. A justiça que eu precisava. Essa gravação veio à tona e o impacto foi devastador para aquele chefe. A reputação dele, a empresa, tudo foi abalado. E adivinhem quem era a pessoa que estava sentada ao lado dele naquele dia, que gravou tudo e que no final das contas me ajudou a provar a verdade. A mesma pessoa que anos depois eu encontrei em uma situação inesperada, buscando um recomeço. A vida é realmente um emaranhado de conexões. Então, voltemos à entrevista. A mulher que me humilhou estava ali, na minha frente, em uma posição de vulnerabilidade. Eu tinha a faca e o queijo na mão. Mas o que eu fiz? Eu a contratei. Sim, eu a contratei para ser a babá dos meus filhos. Não por vingança, não por pena, mas por algo mais profundo. Eu vi em seus olhos, não apenas o reflexo do passado, mas a necessidade de uma segunda chance. E talvez, apenas talvez, ela pudesse aprender, com a minha atitude, o que eu aprendi com a dela. Que a humildade e a gentileza valem mais do que qualquer fortuna ou posição social. A justiça, muitas vezes, não vem na forma de um troco, mas na forma de superação. Ela estava ali gravando tudo não em um vídeo, mas nas lições que a vida nos dá. A atitude dela me fez mais forte. A atitude do meu chefe me fez lutar por justiça. E minha atitude, ao oferecer uma segunda chance, me fez entender que o ciclo da humilhação pode ser quebrado pela generosidade. Essa história nos mostra que o tempo é o Senhor de todas as coisas. Ele cura feridas, ele nos ensina lições, e muitas vezes ele nos coloca diante daqueles que, de alguma forma, moldaram quem somos. A mulher rica que me zombou, meu chefe cruel. Ambos foram peças importantes na minha jornada. E eu escolhi não o caminho da vingança, mas o caminho da superação e da empatia. E essa é a mensagem que quero deixar para vocês hoje. A vida pode ser dura, pode nos derrubar, pode nos humilhar, mas o mais importante é como nos levantamos, com resiliência, com dignidade e talvez até com uma dose de generosidade, porque no final das contas, a verdadeira vitória é a nossa paz de espírito e a capacidade de transformar o que nos feriu em nossa maior força. Gostaram dessa história? Ela é um lembrete poderoso de que o mundo dá voltas e que a bondade, mesmo diante da crueldade, sempre encontra seu caminho. Se você se inspirou, se essa história tocou seu coração, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e, claro, se inscrever no canal para não perder nenhuma de nossas próximas narrativas incríveis. A justiça estava gravando e o desfecho foi inesperado. Um grande abraço e até a próxima.